gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos à segunda aula de física. Vamos falar hoje sobre os processos de eletrização. E é uma aula bem legal, porque está bem relacionado com o cotidiano, além de ser bem facilzinha, porque não tem muita coisa de cálculo, é bem mais teórico. Então, inicialmente, a gente tem que entender o que são condutores e isolantes elétricos. Basicamente, quando a gente pensa em um corpo, a gente pode classificá-lo como condutor ou isolante elétrico, sendo que o condutor são aqueles que têm mais facilidade em conduzir correntes elétricas. Ou seja, eles gostam de doar elétrons e isso se dá pelo fato de apresentarem muitos elétrons livres, sabe? Já os isolantes, a gente pode classificá-los como pessoas, materiais egoístas, que não gostam de dividir cargas elétricas, havendo assim uma conservação de cargas. Por que esse negócio de elétrons livres ou não elétrons livres? Isso se dá pela atração desses elétrons com o núcleo, entende? Então, às vezes, se há uma maior atração, ele tem uma maior dificuldade de doar ou não. Sendo que não existem condutores ou isolantes perfeitos. Há, na verdade, uma maior tendência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num fio de cobre e no plástico, um vai ter uma maior tendência, né, de conduzir, né, no caso o fio, enquanto que o plástico vai ser uma característica mais isolante, mas não quer dizer que o plástico às vezes pode assumir como condutor. Vamos lá. E observação, quando um condutor é eletrizado, para a gente neutralizar esse corpo, é só colocando ele em contato com a terra. Então, se eu eletrizo uma panela, se eu coloco em contato com a terra, a gente consegue fazer essa descarga. E isso vai se dar principalmente pelo fio terra, que eu vou explicar depois. Curiosidades. A gaiola de Faraday. Teve um cara chamado Faraday, que ele construiu uma gaiola, mais ou menos essa que está aqui no canto direito, e ele se submeteu a ser bombardeado, assim, por esses raios aqui, e percebeu que ocorria esse princípio, sabe? Que esses raios não atingiam ele, porque ele estava dentro dessa gaiola, e aí esses raios iam para o condutor, que era a estrutura metálica. Enquanto que o ar, né, que é o isolante que estava entre esses buracos, não permitia, então, a passagem para o moço Faraday. E isso explica, então, algumas coisas que a gente acabou construindo, né? Como os para-raios que existem nos prédios, e também o fato de, se você estiver dentro de um carro, você não vai ser morrer eletrocutado. Enfim. Agora falando dos processos de eletrização. A gente vai ter 3 tipos. Primeiro, vamos começar pela eletrização por atrito, na qual a gente observa que existe uma maior tendência do corpo ficar mais ou menos negativo, ou seja, receber ou não elétrons. Sendo que no final disso, eles vão apresentar o mesmo módulo, ou seja, o número, só que vão ter cargas opostas. Então aqui, observando a imagem, a gente tem 2 corpos neutros, o A e o B, e após serem atritados, o A ficou positivo e o B negativo. Então quer dizer que os elétrons são mais atraídos para um dos corpos. E como que a gente vai saber, então, essa tendência, né, de um corpo ficar mais positivo enquanto que o outro ficou negativo, né? Isso vai se explicar, então, pela série triboelétrica. Bom, o que é isso? Através de experimentos, os cientistas descobriram uma ordem, né, de como que vão estar distribuídos esses materiais quando eles forem atritados. Como assim? A gente tem aqui essa lista de materiais, sendo que os que estão ali mais para cima são aqueles que vão ter uma maior tendência a ficar positivos, enquanto que ali mais para baixo, negativos. Então, se a gente pegar aqui o vidro e o filme de PVC, quando a gente atritar, o vidro ele vai ficar positivo, enquanto que o filme PVC vai ficar negativo. Agora, indo para os exercícios. Um aluno realiza um experimento que consiste em atritar lã no bastão de vidro, fazendo assim a lã ganhar elétrons e, consequentemente, o vidro perder elétrons. Após o experimento, quando esses 2 corpos forem aproximados, haverá atração e repulsão. Então, a gente tem 2 corpos e a gente observa aqui um processo de eletrização, porque ocorreu o atrito. Sendo que a lã ganhou elétrons. Se ela ganhou elétrons, ela ficou negativa e o vidro perdeu elétrons. Perdeu elétrons, está sobrando prótons, então ele está positivo. Então, após o experimento,
A lã vai estar negativa, vidro positivo. Quando a gente aproximar, o que vai acontecer? Lembrem da aula passada, daquele princípio da atração. Então, vai ocorrer a atração, né? Porque o positivo é do negativo. Agora, exercício 2. Em relação ao exercício anterior, se a lã ganhou carga no valor de menos 2 microcoulombs, qual foi o valor da carga do vidro? Lembra que eles vão ficar com o mesmo módulo, só com carga diferente? Então, o vidro vai ficar com mais 12 microcoulombs. Exercício 3. Um pedaço de papel higiênico e uma régua de plástico estão eletricamente neutros. A régua de plástico é, então, friccionada ao papel higiênico. Após o atrito, espera-se o quê? Somente a régua eletrizada, somente o papel eletrizados? Não, né? Porque a gente viu que os dois vão ficar eletrizados. Agora, pensando aqui no C. Ambos eletrizados com cargas e valor absolutos iguais? Não, as cargas vão ficar diferentes. Ambos eletrizados com sinais opostos e mesmo valor absoluto, ou seja, módulo? Sim. E nenhum eletrizado? Não, né? Ocorreu o processo de eletrização por atrito. Indo agora para a eletrização por contato. Bom, na verdade, voltando aqui, uma curiosidade. Quando a gente atrita o nosso cabelo com bexiga, a gente percebe que ele fica arrepiadinho. Isso explica pela eletrização por contato. Ou também, ou por atrito. E também o caso quando a gente acorda com frizz, né? Enfim, voltando. A eletrização por contato vai se dar, então, pelo contato de um corpo que está eletrizado com outro que não necessariamente está eletrizado. Ou seja, ele pode estar neutro ou tá com uma carga positiva ou negativa. Sendo que no final, eles dois vão ficar com o mesmo sinal. Ou seja, positivo ou negativo, não necessariamente com o mesmo módulo. E aqui a gente vê duas situações. Na situação 1, a gente tem o corpo A carregado positivamente e o B que está neutro. E o que vai acontecer? Eles vão se aproximar, então vai haver o contato e a carga vai ficar distribuída de modo homogêneo, sendo que quando separar, parte dessa carga então vai ficar com o corpo B e parte da carga com o corpo A. Isso vale para cargas negativas, que a gente vê na situação 2. Então, o A está carregado negativamente, se aproximou ali do corpo B, e é como se a gente considerasse um corpo só, né, quando eles estão próximos. Então, tem essa distribuição homogênea. E depois a gente separa, sendo que parte dessa carga vai ficar com A, parte com B. E se esses dois corpos forem idênticos, como assim? Mesmo material, mesmo tamanho, volume, as cargas em quantidade e sinal serão idênticas para os dois corpos. Então, o módulo e o sinal. Então, aqui, situação 1, a gente tem um corpo A de carga Q e um corpo neutro B. É um Q, tá? Não é um 2. E após o contato, eles vão ter a mesma carga. Então, vai ser assim, a soma das cargas dos dois dividido por 2. Porque são dois corpos. Se fossem 3, ia ser soma de 3 dividido por 3. Então, a gente fica com Q por 2, porque o B é neutro, né? Então, é Q mais 0 sobre 2. Situação 2, a gente tem o corpo A, que é 1, o B, que é 2. Então, qual que vai ser o final? Vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. Q1 mais Q2 dividido por 2. Então, quando os condutores forem idênticos, a gente vai calcular a média aritmética. Então, se tiver 3 corpos, vão ser a soma desses 3 dividido por 3, 4, a soma dos 4 dividido por 4, e assim sucessivamente, tá bom? Mas lembrando, tem que ser condutores idênticos, tá bom? Indo para o exercício. Um corpo eletrizado com carga Q menos 5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs é colocado em contato com outro corpo de carga 7 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Qual será a carga dos dois objetos após ter sido alcançado o equilíbrio eletrostático? Considere que são corpos idênticos. Então tá, a gente tem dois corpos e eles têm cargas diferentes. Percebam que um é positivo, um é negativo e outro é positivo. E aí, qual que vai ser a carga deles depois do equilíbrio eletrostático, ou seja, depois de ter ocorrido toda a transferência, né? E aí, como foi em contato e são corpos idênticos, a gente pode realizar aqui, então, a média aritmética desses corpos, né? Então, a gente vai ter aqui menos 5 vezes
10 elevado a menos 9 mais 7 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 2. Eu vou isolar esse 10 elevado a menos 9, porque é um fator comum, e calcular aqui o menos 5 mais 7. Tudo isso dividido por 2. Menos 5 mais 7, a gente vai ter 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 2, resultando em 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Agora falando sobre o último processo de eletrização, que é o processo de eletrização por indução. Como que vai ser esse? Um pouco diferente, um pouco estranho também. No qual a gente vai aproximar o condutor que está carregado de um outro corpo. A gente só vai aproximar, não vai haver o contato, não vai ter toque. E quando ocorrer esse processo de aproximação, o que vai acontecer? O corpo que está neutro, ele vai sofrer uma indução eletrostática. Por isso que a gente fala eletrização por indução. Ou seja, a carga é como se um lado ficasse positivo e o outro negativo, tá bom? Mas grifando, não vai haver o contato. E aí a gente vai ter o indutor, né, que é o cara com carga, e o induzido, que é o sem carga, até então. Então aqui, por representação, a gente tem o corpo B, que está aqui no suporte isolado, inicialmente neutro, e depois a gente teve esse corpo A, que está eletricamente positivo, né, eletrizado, e se aproximou de B, ocorrendo então o processo de indução eletrostática. Então, a gente percebe que houve uma polarização, né? O lado que está mais próximo de A, ele ficou negativo, porque o A está positivo, e o outro lado positivo. Então, percebam que a região mais afastada do corpo B, com A aqui, mas está errado. O corpo B, a região mais afastada do corpo B fica com uma aglomeração de prótons e uma outra aglomeração de elétrons, né? Sendo que, aqui, ó, atenção. Nessa situação, o corpo B ainda é neutro, pois há uma mesma quantidade de elétrons e prótons. Então, percebam que se a gente calcular, ele vai estar neutro, a carga vai ser zero, mas ele só está induzido. E diante disso, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente pode afastar esse indutor, né? E o que vai acontecer? O B vai voltar para a condição inicial, né? É como se os prótons e elétrons voltassem a ficar numa situação homogênea. Ou a gente pode utilizar o processo de eletrização por indução, né? Que consiste nesses 3 passos. Conectar um outro condutor induzido, corpo B, e aquele à terra, ou seja, a gente vai usar um fio terra. O que é isso? É como se eu chegasse ali no corpo B, vou colocar um fiozinho, e esse fiozinho eu vou ligar à terra. 2, vou retirar esse fio terra, e 3, após o procedimento, vou afastar o indutor, que é o corpo A. Como isso? Vou explicar aqui por desenhos. Então, passo 1, vou conectar o fio terra nesse corpo B. Então, aqui conectando, o que vai acontecer? É como se eu criasse uma ponte. Então, eu consigo ou trazer elétrons da Terra ou mandar embora, entende? Então, nesse caso, como o corpo A é positivo, é como se a gente tivesse migrando elétrons da Terra para o corpo B para que ele fique negativo, entende? A gente, em seguida, a gente vai romper esse fio terra e depois de tudo isso, né, afastar o indutor. Mas por que isso? Vamos entender. Caso eu afastasse esse corpo A, né, que é o indutor do corpo B, antes de romper o fio, o que aconteceria é que a carga, esses elétrons que subiram através do fio, eles voltariam para a condição inicial. Ou seja, o corpo B voltaria a ficar neutro, entendem? Por isso que a gente tem que cortar esse fio enquanto o A está próximo, porque aí esse excesso de elétrons fica ali no A. E agora pensando num corpo A que seja negativo e o B, o neutro, né? O que vai acontecer? O excesso de elétrons, né? Os elétrons do corpo B, eles vão migrar pelo fio terra, eles vão ir embora, porque a gente nunca vai estar assim mexendo com os prótons, tá bom? Assim, quase nunca a gente vai mexer com prótons aqui na física,
porque é bem complicado mexer com prótons. Enfim, e então os elétrons em B, eles vão descer pelo fio terra, ficando assim os prótons que já tinham no corpo B. Ganhou? Mexeu nos prótons? Não, é a quantidade que tinha, e em seguida a gente vai romper ali o fio terra. Então, aqui, falando sobre o eletroscópio, é um aparelho que é utilizado para verificar a eletrização de um corpo. Então, vamos falar um pouco mais sobre aqui no exercício, tá bom? Então, uma esfera metálica positivamente carregada é aproximada sem constar, então, indução, da esfera do eletroscópio. Em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas do eletroscópio e suas cargas enquanto a esfera positiva estiver perto dessa esfera? Como assim? O que é esse eletroscópio? Eu trouxe aqui ele na imagem esquerda, né? Lembra muito a imagenzinha, né, daquela bolinha B, que vai ter uma esfera condutora e embaixo a gente vai ter as folhas de alumínio, que vai lembrar muito o fio terra, né? E aí, o que vai acontecer? A gente vai aproximar, então, uma esfera positivamente carregada dessa esfera condutora e vai acontecer o processo da indução eletrostática, né? Então, o que... Tô repetindo, desculpa. Então, como é uma esfera positiva, a gente quer elétrons perto, né? Na esfera condutora. Então, os elétrons vão se aglomerar nessa região para serem atraídos ali pela esfera positiva. Então, na região inferior, nas folhas de alumínio, a gente vai perceber que vai ficar com uma carga positiva, porque esse excesso, né? Os elétrons que estavam ali, eles vão subir, conferindo essa condição, né? Essa carga negativa, enquanto a esfera positiva estiver por perto. Com isso, a gente consegue excluir o A e o B, né? Que estão mostrando ali a esfera positiva. O D, a gente exclui porque embaixo está tudo negativo. O E não tem como, né? Que tá mostrando uma folha, um lado negativo, outro positivo. Restando assim a C, né? Que em cima tá negativo e embaixo tá positivo. Então, recapitulando, pessoal, são 3 processos de eletrização: eletrização por atrito, eletrização por contato e aí por indução. Atrito, mesmo módulo, carga diferente. Contato vai ser a mesma carga, não necessariamente o mesmo módulo só se forem corpos idênticos. E o processo de eletrização por indução vai ser aquele que a gente não vai ter o contato efetivo, em que, enquanto estiver próximo esse corpo indutor, nós iremos utilizar o fio terra para que haja ou a descida de elétrons para a Terra ou a migração de elétrons da Terra para o corpo. Só assim a gente vai romper esse fio e ter um corpo no final eletrizado. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu peço desculpas por o vídeo estar assim, tudo escrito já. Eu tinha planejado fazer com vídeo e tudo mais, mas acabou ocorrendo um problema, então vai ficar pra próxima. E é isso, gente. Beijos.